Bem-vindos a mais um ATPC do EMAI. Hoje estamos aí mais uma vez alinhando as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, o Aprender Sempre e o Projeto EMAI. E hoje nós traremos uma reflexão sobre o letramento matemático e sobre as metodologias que podem favorecer as aprendizagens nesse contexto. Então, nossa pauta de hoje terá uma leitura inicial. Trazemos hoje Marta Medeiros, ela é bem contemporânea, espero que vocês gostem do texto escolhido para hoje. No segundo momento, nós falaremos sobre letramento matemático. Dentro desse tema, também vamos abordar o desenvolvimento desse letramento, em que contextos, quais os processos cognitivos que devemos desenvolver nas crianças, quais as tendências metodológicas, enfim, estaremos aí refletindo um pouco sobre essas questões. Traremos daí a BNCC e o Currículo Paulista, com as competências específicas de matemática, fazendo um link com esse desenvolvimento aí do letramento matemático. Refletiremos um pouco sobre a avaliação externa e como é que ela é constituída, qual é o perfil, e finalizando, avaliando o nosso encontro de hoje. Então vamos lá. Assim é a vida. Reflexão sobre o tempo. Marta Medeiros. Árvores caem, celulares ficam sem bateria, canetas perdem a tinta bem na hora da assinatura. Iogurtes esquecidos na geladeira passam do prazo de validade. Crianças gritam durante o recreio. Fones de ouvido estragam logo. Sofás desbotam se expostos ao sol. Folhagens murcham. Gatos afiam as unhas no tapete. Óculos entortam dentro da bolsa. Chove às vezes por 4 dias seguidos. Esmaltes descascam. Consultas médicas são desmarcadas e transferidas. Abdominais custam a dar resultado. Vizinhos escutam música ruim que entra por nossas janelas. Pontas de lápis quebram, copos também, pratos lascam. Números não identificados ligam para os nossos celulares. Motoristas de aplicativos não conhecem as ruas da cidade. Roupas velhas emboloram. Garçons erram os nossos pedidos. Vinho mancha. Botões não fecham quando a gente engorda. A gente engorda. A diarista adoece e falta. Carros enguiçam e atrapalham o trânsito. Cachorros fedem quando não tomam banho. Chaves são perdidas, voos atrasam, serviços de quarto do hotel é demorado. Políticos mentem, times empatam em 0-0, horóscopos não acertam, discursos se arrastam, churrascos queimam-se, o assador se distrai. Violões desafinam, amigos somem, dólar sobe na véspera da viagem. Histórias não batem, sites de bancos emperram, ninguém compra o apartamento que colocamos à venda, chatos nos alugam, idiotas apertam em todos os andares do elevador, motores apagam no meio do engarrafamento. Os convidados erram no presente, malas extraviam, tomates apodrecem, testes de bafômetro dão positivo, filhos não comem direito, terapias demoram, salsichas são suspeitas, roda-se em provas de autoescola. Corretores de WhatsApp nos constrangem. Infiltrações nas paredes se repetem.
Prédios altos tapam a visão. Filmes saem de cartaz. Baratas aparecem. Chatices acontecem. E os resmungões nos alugam. Mas novidades aparecem. Coisas boas se repetem. Teste de gravidez dão positivo. Beijo é demorado. Reuniões de condomínios são desmarcadas e transferidas. Pessoas interessantes ligam para os nossos celulares. Preconceitos somem. Recordes são quebrados. Amantes se conhecem no meio do engarrafamento. Temperatura sobe na véspera da viagem. Vizinhos escutam música boa que entra por nossas janelas. Homofóbicos saem de cartaz. Espumantes são abertos bem na hora da assinatura. Amores não acabam quando a gente engorda. A vida se renova se exposta ao sol. Então, bora lá com esse espírito de renovação, de colocar tudo ao sol, né? Olhar com os olhos da positividade. Vamos começar o nosso encontro, então, pensando um pouco sobre o letramento, né? Ao entender o letramento em língua portuguesa, compreendemos a importância desse processo e tomamos consciência de que apenas ensinar o sistema de escrita, né, na alfabetização não é suficiente para prepará-los para interagir na sociedade atual. E na matemática? O que seria letramento na matemática? Vou dar um tempinho para vocês pensarem no que vocês acreditam que seja o letramento matemático. A gente pode pensar que na matemática, assim como na língua portuguesa, também há um processo de alfabetização, né? Que seria a alfabetização numérica, pois é necessário ensinar às crianças os números e o que eles significam. Este é com certeza um dos pontos para que se comece a falar sobre letramento matemático. Mas será que podemos definir que alfabetizar na matemática seria compreender o sistema de numeração decimal e que o letramento seria a capacidade de utilizar os números para resolver cálculos e problemas? Vou dar um tempinho também para vocês pensarem. A gente precisa aprofundar um pouco mais, né, sobre o conceito de letramento, para termos uma noção dessa complexidade. A alfabetização matemática, então, não se restringe ao ensino do sistema de numeração e das 4 operações aritméticas fundamentais, mas a compreensão de situações numéricas que abarcam uma sequência de conhecimentos, capacidades, competências que interligam a interpretação dos diferentes tipos de relações conectadas ao contexto social de uso. Fonseca define a educação matemática, de acordo com a perspectiva do letramento, como responsável por proporcionar o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de leitura do mundo. Podemos entender, então, o processo de letramento matemático como a aquisição de competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, formulações e resoluções de problemas em uma variedade de contextos. Mas quais seriam esses contextos? Vamos pensar então um pouco sobre os contextos e as necessidades para compreender o mundo e resolvermos problemas que aparecem nesse cotidiano. O primeiro deles, com certeza, são os números como quantidade, né? Temos a necessidade de quantificação para organizar o mundo.
Aspectos importantes nessa necessidade englobam a compreensão de tamanho relativo, reconhecimento de padrões numéricos, utilização de números para representar quantidades, atributos quantificáveis de objetos do mundo real, contagens e mensurações. Além disso, quantidade trata do processamento e da compreensão de números que nos são apresentados de diversas formas. Um aspecto importante ao tratar a quantidade é o raciocínio quantitativo. São competências essenciais do raciocínio quantitativo o senso numérico, as representações de números de várias formas, a compreensão do significado das operações, intuição sobre a magnitude dos números, aritmética e estimativas mentais. Esse contexto a gente traz muito nos anos iniciais, né, dentro da matemática, e a gente já está acostumado a lidar com esse letramento nesse contexto. Mas a gente também tem que pensar que, né, no contexto do espaço e forma. Em toda parte encontra-se padrões, né? As palavras faladas, na música, vídeo, trânsito, construções de edifícios, arte. Formas podem ser consideradas como padrões. Casas, prédios de escritório, pontes, estrelas do mar, flocos de neve, planos de cidade, trevos rodoviários, os cristais, as sombras, né? Para compreender o espaço e forma, os estudantes precisam buscar semelhanças e diferenças na análise dos componentes da estrutura e do reconhecimento dessas formas em diferentes representações e dimensões. Isso significa ser capaz de entender a posição relativa dos objetos, ter consciência de como vemos as coisas e por que as vemos assim, aprender a mover-se através do espaço e através das construções, das formas. Isso significa também compreender as relações entre formas e imagens ou representações visuais, tal como entre uma cidade real e as fotos, né, ou mapas dessa cidade. Inclui ainda a compreensão de como é possível representar esses objetos tridimensionalmente ou bidimensionalmente, ou objetos tridimensionais em duas dimensões, né? E como se formam e devem ser interpretadas as sombras, né, dos objetos, o que é uma perspectiva, como ela funciona. Então vejam a abrangência, né, da matemática. Eu, como professora de arte, adoro esse contexto de trabalho. Outra questão na matemática são as mudanças e relações. Todo fenômeno natural é uma manifestação de mudança. Por exemplo, existem mudanças nos organismos à medida que crescem, o ciclo das estações, o avanço e o recuo das marés, os ciclos de desemprego, as mudanças climáticas, né? Aí para os mais velhos, os índices das bolsas de valores, enfim. Essas relações, essas mudanças, elas estão todas contidas em observações, pesquisas, né? Que envolvem a matemática e estabelecem situações que podem ser regulares, né? Essas regularidades ou não. Então, muitas dessas relações caem em categorias diferentes e a análise de dados é imprescindível. Então, aí pensando em análise de dados, né, também temos essa reflexão a respeito da indeterminação, né, ou a probabilidade. Então, a atual sociedade da informação oferece uma abundância de informações, frequentemente apresentadas como sendo previstas, científicas e com alto grau de certeza.
No entanto, na vida do dia a dia, né, diária, a gente se defronta com resultados eleitorais incertos, pontes que caem, né, as bolsas de valores são quebradas, previsões metodológicas que não são tão confiáveis, predições ineficazes do crescimento populacional, modelos econômicos que não se ajustam e muitas outras demonstrações e incertezas desse nosso mundo, né? Então, a indeterminação visa sugerir dois tópicos relacionados: os dados e a possibilidade. Então, esses fenômenos são objeto, respectivamente, de estudo matemático, de estatística e de probabilidade. Recentes recomendações relativas aos currículos escolares são unânimes em sugerir que a estatística e a probabilidade devem ocupar um espaço mais importante do que ocorreu até agora. As atividades e conceitos matemáticos importantes nessa área são as coletas de dados e apresentações, visualização desses dados, né, trazendo as probabilidades e fazendo inferências. Então, o letramento matemático, bem simplesmente falando, né, simplificadamente falando, é a capacidade de identificar e compreender o papel da matemática no mundo moderno, né? E o que é a matemática, e onde ela está, e como ela pode ser utilizada, né, nesse mundo moderno, envolvendo-se com a matemática nesse mundo, né? Utilizando e envolvendo-se com a matemática. Mas para que as crianças se envolvam com todo esse processo matemático, qual seria as nossas ações, né, para atender a esses processos cognitivos necessários na hora das crianças aprenderem a matemática? Uma das principais queixas dos estudantes com relação à matemática na escola é principalmente daqueles que não se dão bem na área, de que eles não conseguem entender a utilidade prática daquele conhecimento teórico, né? Então, eles falam, por que eu estou fazendo isso, né? Então, portanto, aproximar a matemática para esses contextos cotidianos, que acabamos de citar alguns aí anteriormente, é muito importante. Mas o que seria, então, aproximar atividades das atividades para os alunos, para que fique próximo da vida deles, né? O que pensar nessa situação, né? Dessa distância dos estudantes com relação ao que nós propomos nas aulas? A gente podia pensar que a situação mais próxima é a da vida pessoal, né? Depois da vida na escola, a vida educacional, depois a vida no trabalho, a ocupacional, em seguida a vida na comunidade local, na sociedade, né? A pública, né? E assim, em situações científicas que estão mais distantes. A gente pode pensar que elas estão mais distantes, né? Porém, o que a gente deve assegurar é que as tarefas escolares estejam o mais possível baseadas em situações e contextos reais. Porque se é um contexto real da vida deles, pode ser da vida pessoal, pode ser na escola, pode ser do trabalho, se não deles, dos pais, né? Pode ser até situações científicas, desde que a gente consiga trazer significado para eles, que nasça de uma situação significativa para eles. E se a educação matemática deve servir para formar os estudantes como cidadãos ativos e informados, deve-se trabalhar com esses contextos reais, tais como problemas de economia e crescimento da população, isso para os mais velhos, até para os nossos pequenos, desde que a gente não traga textos muito complexos. Eles podem parar para pensar nos problemas da economia do mundo moderno, né? Do crescimento da população, se uma cidade está nascendo muita gente, se não está, se está envelhecendo,
se não está, se está envelhecendo, como é que tem que ser o perfil dessa cidade, né? Quais os investimentos, enfim, todos esses contextos, sendo contextos reais, trazem um caminho, né? Para que a gente possa pesquisar, investigar, enfim, isso depende daí do professor e trazendo conteúdos matemáticos também para tudo isso, né? Então, agora, o que a gente não pode deixar de falar também é que isso não exclui contextos fictícios, baseados, né, em representações esquemáticas de problemas que são fictícios. Por exemplo, um problema de tráfego numa cidade inexistente, né? Enfim, situações fictícias também são bem-vindas, né, na formação matemática dos alunos aí para situações que a gente propõe aí, podemos também incluir contextos fictícios. O que a gente deve garantir é que, assim como qualquer outra disciplina, que a gente precisa ensinar de uma forma que tenha sentido na realidade do aluno, né, no seu dia a dia, ou no caso contrário, além de, porque senão, além de não despertar o interesse das crianças, vai se tornar um conhecimento inútil, né? E que ele vai esquecer assim que ele sair da escola, parar de fazer a prova, o esquecimento vai acontecer. Como muitos, né, a gente pode lembrar do nosso tempo aí de escola, quanta coisa foi ensinada que talvez tenha ficado numa situação ou outra, que num problema a gente relembre, mas são situações que não ficam na memória se a gente não utiliza. Então, a gente tem que pensar na utilidade daquilo e se aquilo é necessário, né? Se a gente não tem necessidade de usar aquilo, a gente acaba esquecendo, né? Então, o professor deve ter o entendimento que, ao ensinar matemática na escola, deverá estar preparando a criança para a vida em sociedade e não necessariamente para ser um matemático, né? Portanto, o letramento matemático é indispensável para que a criança seja capaz de ir além de resolução de cálculos. Vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala que a gente tem que trabalhar na vida real, em contextos reais, isso é imperativo, né, para que a gente possa tornar nossos alunos letrados em matemática, mas a gente tem que tomar cuidado, porque situações cotidianas que façam sentido para os alunos são super bem-vindas, mas elas não podem ser as únicas, né? Quer dizer, não é que não podem, elas não tem por que ser as únicas, né? Existem contextos intrínsecos à matemática que eles devem aprender nas aulas desde o primeiro ano, né, do ensino fundamental. Por exemplo, quando a gente trouxe a tábua de Pitágoras, né? Ela é um contexto puramente matemático, e quantas aprendizagens, quantas análises, né, de regularidade, quantos desafios a gente pode propor dentro de uma tábua de Pitágoras. Por exemplo, como saber o resultado de 7 vezes 8, investigando outras colunas que não a desses números, né? Então, são desafios que a gente pode estar propondo. Por exemplo, aí a sugestão é, eu posso usar a coluna do 5 e a do 2, por exemplo, né? 5 vezes 8, 40, mais 2 vezes 8, 16, enfim. Então, são desafios que a gente pode propor e que as crianças também se envolvem muito com eles, né? E é um contexto que é puramente matemático, né? Não é ligado à vida real, né? Mas vamos continuar pensando um pouquinho. Eu vou propor para vocês uma vivência, né? Vamos vivenciar um exemplo que eu acabei de dizer aí com relação a não utilizar situações cotidianas, né, da vida real. Eu vou desafiar vocês a contar pontinhos.
eu quero que vocês contem esses pontinhos. Vou dar um tempo. Como é que vocês contaram esses pontinhos? Dá para registrar uma escrita aritmética como vocês calcularam? Como é que vocês contaram isso? Como é que vocês contaram? De 2 em 2? De 4 em 4? Como é que foi? Registrem essa forma, uma escrita aritmética do pensamento que vocês fizeram ao contar esses pontinhos. Como é que vocês fizeram essa conta, né? Como é que vocês contaram esses pontinhos? Primeiramente, eu olhei 8, depois eu contei mais 2, que deu 12. Ou então, a gente podia pensar em 4 vezes 2, que são as do meio, né? Mais 2 e mais 2. Como é que será que vocês fizeram? Estou curiosa. Bom, agora eu desafio vocês a acharem mais 2 formas diferentes para contar esses pontinhos. Vou dar mais um tempinho para vocês. Será que vocês fizeram assim? Essa é uma das possibilidades. 2 mais 2 mais 4 mais 4. Vamos ver outra possibilidade. Olha esse outro exemplo. 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Ou 3 vezes 4 igual a 12. Será que vocês fizeram de uma outra forma? Vou trazer mais um exemplo. Olha só que interessante, essa forma de olhar os pontinhos e contá-los, né? 8 mais 4 igual a 12. E aí, gostaram de contar pontinhos? Eu trouxe isso para que a gente parasse para pensar em atividades, né? O quanto essas atividades geram um esforço produtivo, né? Incentivando a gente a ter diferentes formas de representar essa ideia. Então, essa atividade matemática é libertadora, né? Quando compreendemos que há muitas formas de representar uma ideia e as conexões que a gente pode estabelecer entre essas relações, né? Então, essa é um tipo de uma atividade que não é do contexto real, né? E ela é problematizadora, traz uma investigação, né? Que nos motiva. E é disso que a gente está falando quando a gente sugere, né, um trabalho de letramento, de gostar da matemática, né, de usar a matemática, de ser um investigador, um pesquisador, enfim, tudo isso que envolve esses contextos da matemática no mundo moderno, né? É como a gente teria que estar pensando como os matemáticos antigamente, por isso que a história da matemática é interessante que a gente traga para a sala de aula também, para que as crianças, os estudantes saibam como é que surgiu tudo isso, de coisas simples, de necessidades cotidianas, né? De observações do céu, de saber se vai esfriar, se não vai esfriar, se a planta vai crescer naquele período, se não vai, enfim, são de contagens, de registros, enfim, de todo esse contexto que a gente espera que eles criem, né? Com as possibilidades que a gente vai propondo na sala de aula.
Então, como a gente pôde verificar, nesse tipo de situação que acabamos, né, de vivenciar com os pontinhos, nós raciocinamos, nós representamos, comunicamos e argumentamos matematicamente. Então, essa atividade favoreceu o estabelecimento de conjecturas, formulações, resolução de problemas dentro de um contexto, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas, atuando de maneira consciente, né? E foi desafiador, foi motivador, nos aproximou desses conceitos matemáticos, né? Porém, não está ligado às situações cotidianas. Portanto, para desenvolver um trabalho nessa perspectiva, pressupõe-se privilegiar os esforços produtivos da turma, refletir sobre o processo, deixando para trás a ideia de que a matemática implica só acertar resultados. Então, a força do trabalho fica na mão das crianças, o professor cabe perguntar, ouvir respostas, provocar, intervindo de forma construtiva, né? Então, a maneira como nós trabalhamos na sala é que pode explicitar ou não se estamos usando a diretriz descrita na base curricular comum, o currículo paulista, né? Que enfoca esse letramento como premissa. Um pesquisador, Joe Boalé, no livro Mentalidades Matemáticas, da editora Penso, escreve assim: quando os meus alunos pedem ajuda, tenho todo o cuidado para não fazer o raciocínio matemático para eles. Nessa obra, o Joe explica a importância de não decompor os problemas para a turma de modo a facilitá-los, pois assim ele estaria subtraindo a demanda cognitiva a ser desenvolvida por eles, né, pelos alunos. Então, ele defende que não ajudar os estudantes com frequência, é melhor que pode ser feito por eles. Né? Não ajudando, a gente acaba ajudando mais. Então, ele prefere incentivar a turma a desenhar um problema, buscar outros recursos para tentar visualizar a questão e então solucioná-la. Mas, além de encontrar a resposta certa, os estudantes devem justificar, né? Aprender a justificar, explicar por que fez daquela forma, mostrar o raciocínio, enfim, eles devem aprender a falar sobre a matemática e perseverar frente aos desafios, né? Não, eu vou conseguir, não, nós vamos tentar mais uma, não é? Então, é isso que a gente deve estar pensando se as nossas atividades da sala de aula estão trazendo, né, para as crianças. Então, aqui eu trouxe um recorte do documento do Currículo Paulista sobre os processos cognitivos que são importantes para o desenvolvimento do letramento matemático. Então, a habilidade é representar. Percebam que representar, argumentar, reconhecer, aplicar, analisar, são verbos. Esses verbos, eles traduzem uma ação da criança, né? Uma ação do estudante. Então, para representar o processo cognitivo que tem que acontecer durante o exercício, durante o projeto, ou durante a resolução de problema, enfim, o que vocês estiverem propondo, as crianças têm que estar dominando essa linguagem matemática, né? E ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler e de interpretar aquela questão, né? Pode ser um indicador da aprendizagem. Então, se eles estão dominando a linguagem matemática, fazendo diferentes representações a partir do ato de ler e interpretar, pode ser um indicador dessa aprendizagem de representar. Ampliar o repertório para defender suas ideias a partir de argumentações coerentes com situações propostas, estabelecer conjecturas, usar os recursos para a criação e assim desenvolver autonomia na sua expressão. Então, se a gente dá pronto, eles não vão trazer isso, né? É no fazer que eles vão estar conseguindo desenvolver a argumentação. Reconhecer é buscar na memória o conceito ou uma situação semelhante que o permite se sentir familiarizado com o objeto de conhecimento em questão. Então, se a gente traz muita questão pronta também, eles não têm esse processo, esse caminhar
para reconhecer algo semelhante na forma de pensar, né? Para resolver aquela situação. E aplicar, né? Então, ter o princípio do que é solicitado, buscar na memória, e então deve aplicá-lo em um determinado contexto. Então, ele deve saber aplicar. E olhar para a situação, identificando elementos para compreender a situação e então ter condições de avaliar e produzir sua análise, seja oralmente ou por escrito. Então, às vezes também eles não param para pensar no resultado, na análise do que foi dito, né? Do quanto aquele resultado está próximo ou não, né? Do proposto, enfim. Se foi uma resposta completamente absurda, eles deveriam estar analisando e observando essas questões, tá? Então, a gente deve oferecer situações que acionem esses processos cognitivos para que os alunos desenvolvam essas habilidades. Observem que as habilidades, né, como eu disse antes, elas estão são explicitadas por verbos, né, que são ações, e para agir eles terão que estar colocando a mão na massa, fazendo, pensando. Então, a gente precisa mudar a forma como conduzimos as nossas aulas. Elas não mais deverão ser centradas no saber do professor, né? Eu trouxe a seguir algumas tendências metodológicas que vêm a corroborar para essa ação, né, do professor em sala de aula. Vamos dar uma olhadinha nas metodologias que estão, as tendências metodológicas que estão aí percorrendo nesse momento. Então, a educação matemática tem fundamentado a prática docente, destacando tendências metodológicas, que poderão ser utilizadas para abordar os conteúdos propostos de formas diferenciadas, né? Então, nessas tendências, sempre almeja que o ensino possibilite aos estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e fórmulas e formulação de ideias. Então, esse processo pedagógico contribui para que o aluno tenha condições de constatar regularidades, generalizações, apropriação da linguagem adequada para descrever e interpretar fenômenos matemáticos de outras áreas do conhecimento. Então, espera-se que, ao utilizar essa metodologia, o estudante estará desenvolvendo as competências matemáticas, podendo demonstrar maior ou menor grau, capacidades de raciocínio, argumentação, comunicação, modelagem, colocação de solução de problemas, representação, o uso da linguagem simbólica, formal e técnica, além de saber fazer uso das ferramentas matemáticas. Então, eu paro para pensar um pouco, né, o quanto na língua portuguesa a gente traz muita modelização, né? Modelizo como ler, como fazer, como interpretar. Então, na matemática, eu acho que é ao contrário, né? A gente pode partir deixando a criança parar para pensar, para depois construir com eles e chegar nas situações que a gente espera que eles tenham, né? Então, para desenvolver essa questão mesmo da pesquisa e de saber parar para pensar, para argumentar, enfim. Então, seria uma metodologia ascendente, né? Vindo dos alunos para depois chegar no professor. Mas vamos dar uma aprofundada, então, nessas tendências metodológicas. Estratégias metodológicas que vêm sendo apresentadas para a gente aí nos últimos tempos, para desenvolver essas habilidades, né, junto aos alunos. A primeira, a mais importante, a mais central é a de resolução de problemas, com destaque para o desenvolvimento de processos pessoais de resolução, usando diferentes recursos. E os alunos aprendem, então, a resolver o desafio e também na discussão com os colegas para essa ampliação, né, dessa reflexão e dessa resolução de problemas.
Também temos a investigação, onde o aluno é estimulado a buscar padrões na matemática e organizar textos sobre isso. Então vejam que a leitura e a escrita sempre está permeando a matemática também, né? Claro que pode ser em contextos puramente matemáticos ou não, mas ela permeia, então aí na situação de investigação, principalmente, registros, né, de todo o processo de investigação. Aí tem um exemplo de que o que acontece com um número quando multiplicado por 10 ou por 100, né? E se for um número decimal? Enfim, é uma proposta de investigação que a gente faz, né? O EMAI traz essas propostas de investigação. E, por último, também é o projeto de modelagem. Ao estudar um tema significativo da turma, né? Tendo uma grande pergunta que norteia o projeto, busca-se um produto final feito à base em conteúdos explorados durante esse percurso de estudo, né, de pesquisa. Na modelagem, aprende-se também a construir modelos para resolver uma situação matemática, apoiando-se em exemplos já conhecidos. Então, a gente vai ouvir muito falar da modelagem. A modelagem aparece nos textos da base, né? E por isso que a gente vai até aprofundar um pouco mais a seguir. Falasse bastante também da investigação matemática, né? A investigação matemática, como foi dito anteriormente ali no quadro, como um recurso metodológico, né? Então, parar para pensar sobre isso, as perguntas que as crianças fazem às vezes para a gente para pensar se a gente está dando oportunidade para essa investigação matemática. Então, quando uma criança pergunta de mais ou de menos, ou menos com menos dá mais ou menos, né? Então, pensando em sanar essas dúvidas que são tão frequentes na sala de aula de matemática, sugerimos a introdução de um trabalho por meio de uso de tarefas investigativas, com a intenção de proporcionar a prática pedagógica além da aula expositiva, né? Que utiliza apenas a exposição apresentada pelo livro didático ou pelo professor, enfim. Então, aí é uma mudança de comportamento, né? E para viabilizar, então, essa transformação na sala de aula em um ambiente fértil para o desenvolvimento da prática investigativa em matemática, é preciso, então, que a gente pense as funções da aprendizagem, e que o aluno veja no ato de aprender a possibilidade de transformação e ele vai permitindo, assim, vínculos com a matemática. E não apenas ser um receptor, né, de conteúdos formulados ao longo dos tempos. Para compreender um pouco mais sobre a diferença entre resolução de problemas em situações de investigação matemática, eu trouxe um vídeo para que a gente assista neste momento. As investigações matemáticas, elas são muitas vezes confundidas com jogos de raciocínio ou problemas de lógica, mas existe uma diferença, assim, muito limiar de diferença, é mínimo, mas existe uma diferença entre resolução de problemas e investigação matemática. A maior diferença está no encaminhamento que o professor dá, porque quando nós temos uma resolução de problemas, geralmente o aluno sabe onde quer chegar, ele tem a resposta que ele deseja obter e o resto nada mais importa, importa ele chegar lá. E durante uma investigação matemática, o mais importante é o caminho que ele percorre. É todo esse processo de descoberta, de investigação, e que é muito amplo, não é necessariamente um objetivo assim específico que esteja na cabeça do professor. Aliás, quando nós propomos investigações matemáticas, mesmo nas dinâmicas, nós temos algumas intenções. E o professor também vai ter certas intenções. E às vezes nós somos surpreendidos com caminhos que os alunos executam que vão dar em lugares que nós não havíamos planejado.
E esse é um momento muito importante de busca em parceria, professor e aluno. Se era alguma coisa que nós não tínhamos previsto, então vamos procurar juntos. As investigações matemáticas, então, elas passam por 3 etapas. Que a primeira é o aluno compreender aquilo que está sendo proposto, ele já começar a perceber padrões, regularidades, aquilo que ele imagina, ou seja, levantamento de hipóteses. Porque em matemática nós vivemos com, às vezes nós trabalhamos muito intuitivamente com hipóteses, mas nós precisamos validar essas hipóteses. Então, depois que o aluno levantou essas hipóteses, aí ele vai para a validação desses argumentos dele, que é o momento de testar as conjecturas, de testar tudo aquilo que ele descobriu. E o papel do professor, onde que fica? O papel do professor é um papel muito delicado. É o papel de acompanhar esse aluno, de estar junto em todos os grupos, quando o trabalho for feito em grupo, de saber fazer perguntas e não dar respostas. Porque o objetivo de uma investigação matemática é nós termos um foco na aprendizagem no aluno. E o nosso papel, ele sai de cena. O papel agora é do aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. Ou seja, ele vai buscar. E se você percebe que o aluno não está conseguindo descobrir muitas coisas, está com certas dificuldades, nós temos que aprender a desenvolver as perguntas certas na hora certa. Em vez de respostas, vamos trocar por novas perguntas, porque é isso que o nosso aluno precisa. Nós estamos com maiores objetivos dentro da investigação matemática, grandes, que é resgatar essa capacidade do aluno acreditar na sua capacidade de resolver problemas e ocupar aquele espaço de realmente ser um matemático, um verdadeiro estudante. O que o verdadeiro estudante faz? Ele busca e ele encontra, ele procura, ele encontra e ele valida resultados. Esse é o objetivo das investigações matemáticas. E a modelagem matemática, outra tendência metodológica, né, que inclusive tem na BNCC, Bambengut e Heim definem que a característica, uma das características da modelagem matemática, advém de uma situação real. E depois de formular e resolver um modelo que solucione o problema, esse modelo deve ser possível de ser aplicado e também será suporte para outras aplicações. Então, os procedimentos que indicam os passos da modelagem, segundo esses pesquisadores, são a interação, né, que é uma etapa de identificação pela pesquisa e reconhecimento de uma situação-problema, que geralmente o problema surge em outras áreas do conhecimento, né? Então, na história, na geografia, enfim, jornais, né? Notícias são bons caminhos, né? Para que se possa descobrir uma situação-problema, a gente possa investigar essa situação, né? Para se familiarizar com o tema e daí selecionar dados e tentar resolver esse problema social, de repente, né? E a matematização nesse processo é um desafio maior, que vai desenvolver vai se desenvolver durante a pesquisa, né? Então, a formulação e a resolução de problemas sendo traduzidas em linguagem matemática, essa situação real, né? Para um modelo, então, matemático para solucionar o problema inicial. E o modelo matemático é a finalização, né? A etapa que consiste em validar essa solução e ver o grau de confiabilidade dessa solução e utilizar essa aplicabilidade também em outras situações. Então, o que mais define a modelagem é que ela é organizada em um projeto, né? Então, na língua portuguesa, a gente já sabe os caminhos, as etapas, né, para um projeto, e ela deve se dar também aí no processo de modelagem matemática. O mais importante é que os problemas sejam do interesse dos alunos, né, numa questão aí de modelagem,
de projeto. Então, como nos lembra o pesquisador Ole Skouvismose, sem interesse não há aprendizagem. Por isso, além do próprio professor levantar a situação problema para a sala de aula, pode-se pedir que os alunos decidam que tema querem estudar. Nesse caso, a modelagem matemática organiza-se como um trabalho, então, de projeto, né? Eles podem escolher os temas, levantam informações e formulam os seus próprios problemas. E aí, em vez de educar para a matemática, a modelagem matemática é uma forma de educar pela matemática, né? Que é uma diferença aí. Também a gente vai ouvir sobre aprendizagem situada. Todas essas tendências, elas se conversam, né? Umas têm características maiores na pesquisa, outras na análise de regularidades, a outra mais de resolução, todas com resolução de problemas, né, ao final. Então, a aprendizagem situada, como o próprio nome já nos dá uma dica, é uma teoria, né, de cognição situada. Então, não é possível separar tarefas cognitivas de tarefas sociais. Então, o contexto é o elemento mais central aí, integrante da atividade, não apenas um cenário, né? Ele é uma situação, uma tarefa, né, social importante, vamos dizer assim, né, de resolução para aquele problema. E aí envolve muita leitura e escrita, né, para ser explorada pelo professor de matemática. E aí esse pressuposto é a primeira situação. Então, os textos nessas aulas de matemática contribuem para a inserção do aluno em práticas investigativas nas salas de aula. Então, textos utilizados nas aulas de matemática devem mobilizar ou motivar os alunos a desenvolver suas habilidades de escrita e estabelecer uma identidade com a matemática. Então, envolvem aí nessa aprendizagem situada, normalmente não advém de aulas exatamente de matemática, pode advir de aulas de outras áreas, né? E que a matemática é colocada. A gente vai olhar alguns textos para observar essa situação. Então, quando a gente ouve falar sobre metodologias ativas, nós estamos falando de todas essas que acabamos de trazer para vocês, né? A modelagem, a investigação, enfim, tudo isso está englobado nessas metodologias ativas, onde a ação está na mão dos alunos, a pesquisa e tudo mais que acabamos de falar está aí nesse percorrer, né, durante as situações propostas na sala de aula. Então, né, as metodologias ativas que a gente tem ouvido mais falar é a baseada em problemas, né, aprendizagem baseada em problemas, então uma metodologia que incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante uma situação. O professor atua como mediador da aprendizagem e oferece uma reflexão e construção do conhecimento pelo estudante. As aprendizagens da sala invertida. Então, a sala de aula invertida é uma modalidade na qual os objetos de conhecimento e as instruções são estudadas antes do estudante frequentar a sala de aula, que agora passa a ser um local para trabalhar o que foi estudado previamente e realizar também atividades práticas como resolução de problemas e projetos e discussões em grupos, laboratórios, etc. Isso no ensino híbrido, ele vai ser, né, ou está sendo já muito comum. Então, o professor pede para que eles assistam um vídeo, como é no caso das aulas do Centro de Mídias, e depois, quando voltam para a sala de aula, eles trazem, então, esse trabalho, né, as atividades práticas que eles desenvolveram e o professor, então, vai ajustando aí as necessidades de resolução de problemas, encaminhamentos e discussões em grupos sobre o que foi tratado ou o que foi estudado em casa naquele momento, né? Como podemos ver também anteriormente, né, nas situações metodológicas aí,
aprendizagem situada, modelagem, eles colocam aqui como aprendizagens baseadas em projetos, onde os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver problemas ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula. É um processo que inicia a mudança do estudante, engajando-o e sensibilizando-os, né? Então, ele vai buscar o interesse para resolver aquelas situações sociais observadas em uma notícia, ou na escola, ou na comunidade do bairro, enfim. E estudos de caso. No estudo de caso, o estudante parte de alguma proposta inicial dada pelo professor e procura analisá-la, sendo que o caso pode ser real ou fictício, ou adaptado à realidade. Assim, o estudante utiliza conhecimentos prévios sobre o assunto e posteriormente, que foi discutido posteriormente, e depois descobre algo novo, né, nesse caminho aí de estudo de caso. Tentando validar um pouquinho tudo que a gente já falou até agora, vamos dar uma olhada no material da Base Nacional Curricular Comum, né, no Currículo Paulista, que fala das competências específicas, observando se ampliamos o que se espera que seja desenvolvido em salas de aula, né, e se essas tendências metodológicas podem trazer melhor resultado para esse trabalho a ser desenvolvido. Então, vamos dar uma olhada nas competências específicas da matemática do Currículo Paulista. São 8 competências matemáticas, né, específicas, que devem ser desenvolvidas ao longo da trajetória escolar dos estudantes. Então, uma das competências é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e que ela é uma ciência viva e que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos, para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Então, essa é uma das competências específicas da matemática. Vejam como ela é abrangente, né? E quanto a história da matemática vem a trazer benefícios aí para esse reconhecimento dessa ciência como ciência humana. Enfim, a segunda é desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convincentes, reconhecendo os conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, vejam, atuar no mundo, produzir argumentação, investigação, tudo isso a gente falou dessas metodologias anteriormente. A terceira é compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística, probabilidade e outras áreas de conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir, aplicar os seus conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, como é que você vai perseverar se você não tiver motivação, se você não tiver um contexto que ajude a trazer essa dinâmica aí, que me envolva dessa forma, né? Então, vamos às próximas competências. A quarta competência específica da matemática é fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar, comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. A quinta é utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando as estratégias e o resultado. Aí vejam aí a modelagem, trazendo então aí a necessidade de resolver problemas do cotidiano, né? E trazendo estratégias aí.
A sexta competência é enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, né, não diretamente relacionadas a aspectos utilitários. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmo como fluxogramas e dados. A sétima competência diz o seguinte: desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. E a oitava, interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder questionamentos e busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Tá? Então, ouvir o outro, enfim. Porque é claro que essas competências específicas, e elas estão ao longo, né, da escolaridade. Mas a gente, desde peticos aí, desde os anos iniciais, a gente pode criar uma atmosfera que traga todas essas questões, né, para que eles aprendam a ser e fazer, né, nesse contexto. A recuperação de matemática traz, né, o letramento matemático como foco, e por isso que nós trouxemos para a discussão hoje, ampliando um pouco aí a visão desse letramento matemático, porque a priori, se a gente olha, parece que é só ler, escrever e resolver problemas, né? Mas esse contexto todo do letramento matemático deve vincular a história com a escola e a vida fora da escola, com o intuito de potencializar, né, estratégias aí na sala de aula para desenvolver as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Então, com essas tendências que nós acabamos, metodológicas e a reflexão anterior, a gente amplia um pouco o que se espera, né, nessas ações aí de recuperação, nesses contextos de recuperação ou não recuperação, né, nos contextos de sala de aula junto aos alunos. E claro que o Centro de Mídia vem trazendo um pouco desse caminhar, né, como a gente pode caminhar com essas atividades na sala de aula, até na sala de aula a gente tem muito mais possibilidades, né, porque a distância realmente fica muita coisa a ser desenvolvida, mas eles trazem então aí já essa tendência, né, de investigação matemática, investigação de sequências. Eu trouxe até tudo do primeiro ano, aqui os links das aulas, para que vocês percebam o quanto essa investigação, percebendo padrões, coletando dados, né, informações, quanto à investigação, esses padrões e a coleta de dados em situações propostas está dentro desse contextos nas aulas do Centro de Mídias também, né? Assim como as avaliações externas também trazem esse contexto de letramento matemático. Vamos ver um pouquinho como? Eu trouxe o que o PISA fala, né, que é uma avaliação aí internacional, um pouco do que ela propõe como avaliação, né, o que ela avalia. O PISA, como avaliação, pretende assegurar que as tarefas estejam baseadas em contextos reais, se a educação matemática deve vir para formar os estudantes como cidadãos ativos e informados, deve-se trabalhar com contextos reais, tais como problemas de economia, crescimento da população. Isso eles estão falando aí para os mais velhos, né?
Mas no quinto ano nós temos também, aí é uma prova por amostragem, mas ela traz em seu contexto essa filosofia, né? Essa ideia de avaliação. Então, e isso não então frisa também que isso não exclui contextos fictícios, né? Baseados em representações esquemáticas de problemas, assim como problemas do tráfico de uma cidade inexistente, enfim, como a gente já citou. Então, vamos dar uma olhadinha nos textos que aparecem aí para estudo, né? Ou para resolução aí nas avaliações. Antes disso, por exemplo, no SARESP, está lá. A habilidade é analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação da sociedade econômica, socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Na geografia, a partir da leitura de tabelas e gráficos, identificar faixas de crescimento e ou distribuição de gêneros da população brasileira. Na matemática, resolver problemas que envolvem porcentagem. Identificar e interpretar informações transmitidas por meios de gráficos. Resolver problemas que envolvem informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, vocês vejam que está tudo interligado, né? Na matemática, os textos da geografia têm matemática, os de história, a matemática traz a porcentagem que estão nos textos de geografia, de história, enfim, em outras ciências, né? Trazer informações, identificar e interpretar informações em gráficos. Gráficos também aparecem em N textos, né, de outras áreas, enfim. Na língua portuguesa, identificar a finalidade de um texto, o assunto principal, distinguir o fato de opinião, estabelecer relações causa-consequência, inferir tema e assunto principal com base na localização de informações explícitas no texto. Então, vocês vejam que essas habilidades da língua portuguesa, elas podem estar nas outras áreas, né? Então, está tudo interligado. Então, eu trouxe para que a gente tenha essa dimensão de tudo que é avaliado. Então, por exemplo, num texto aí sobre mortalidade infantil, nós temos aqui taxas de mortalidade infantil. Então, índices que registram o número de crianças que morreram com menos de um ano a cada 1000 nascidas vivas. Então, é calculado, dividindo-se o número total de mortes de crianças menores de um ano pelo número total de crianças nascidas vivas no mesmo período. Então, aí eles multiplicam o valor pela quantidade da população, tendo essa tendência aí. Então, a gente pode partir de um texto, levar a questões de matemáticas, né? E de pesquisa, enfim. Aqui, então, considere que o pH da chuva das cidades A e B, na cidade A é 4, na cidade B é 3, qual é a chuva que é mais ácida? Então, percebam que nas aulas de ciências tem a matemática, né? Temos também as tabelas para que a gente possa ler e interpretar tabelas. Quantas pessoas têm dificuldades em ler e interpretar tabelas, né? Gráficos de N possibilidades, nos anos iniciais é de coluna, depois começa o de linha, mas tem tantas outras formas de gráfico. Os mapas, né? A proporção desses mapas, o que significa essas cores, enfim, as porcentagens aí dos trabalhos, dos trabalhadores do país, que é essa informação que traz aí nesse mapa, né? Os infográficos, né? As informações com gráficos, né? E desenhos, como ler isso, enfim. Então, os conteúdos matemáticos que as crianças precisam aprender situam-se em 4 grandes eixos, né? Que é o conhecimento de números, seus significados e operações, as formas geométricas,
o conhecimento das principais grandezas e medidas, interpretação e organização de dados a partir dos primeiros contatos com o texto, né, o tratamento da informação. Cada um desses eixos, se abordados, né, desde a educação infantil, ela contribui para que as crianças tenham novas formas de interpretar, ser e estar no mundo, né, com lentes novas, para ver o entorno com criticidade, ampliando as capacidades de analisar, comparar, observar e tomar decisões, tirando conclusões e propondo resultado, né, propondo soluções para os problemas. Percebam, são 4 eixos, mas eles são tão abrangentes, né? Se a gente traz com mais complexidade, né? Com mais amplitude, né? Com mais riqueza, não ficando apenas nas ferramentas, né? E sim trazendo situações cotidianas. Então, nos aproximando aí do final do nosso encontro, nós, educadores, devemos ter em mente que todo trabalho realizado com conteúdos matemáticos não pode ser ocasional ou fortuito, né? As propostas têm que ser múltiplas, variadas, relacionadas com a linguagem e as expressões e a formação sociopessoal do aluno, né? Isso quem diz é a Kátia Smolly. O governo agora parece que convidou-a para fazer parte, liderar as orientações para as faculdades, né, na didática da matemática. Muito bem-vinda, a gente gosta muito do trabalho dela. E ela também, então, está muito presente, né, nas documentações, materiais aí, de estudos do ensino da matemática. Então, ela diz o seguinte, que a gente precisa desfazer o mal-entendido que na educação infantil praticamos uma matemática simplista, muito elementar, sem propor situações mais desafiadoras, né? Então, o papel do adulto é selecionar e planejar situações de aprendizagem que ajustem às necessidades das crianças, bem como propor atividades adequadas, ajudar os alunos em suas buscas, perguntar-lhes por aquilo que tenham visto, pensado, imaginado, né? experimentado ou descoberto, e refletir junto com eles para ajudá-los a atribuir sentido matemático a essas experiências vividas. Tendo em vista que os alunos da educação infantil e anos iniciais estão numa fase lúdica, o que ela afirma? Que o brincar é um direito, e é um direito legítimo, e que essa maneira de desenvolver-se amplamente, as aulas de matemática precisam ter espaços, então, para jogos, brincadeiras, histórias, fábulas, problemas, experimentos e tantas outras atividades que compõem esse universo infantil, né? E com os seus estudos de neurologia, com os estudos de neurociências e matemática, White e Bull demonstram que as crianças que jogam compreendem melhor o universo dos números. E com esse estímulo de pensar um pouquinho mais sobre jogos, é que no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre jogos na alfabetização matemática, tá? Então aguardem, vou fazer uma pesquisa para a gente trabalhar em cima disso, tá bom? Trago então uma fala de Kátia Smolly. A manutenção do desejo e do interesse por matemática vem do atendimento às necessidades atuais dos estudantes, e não de uma matemática que seja vista prioritariamente como preparação para o futuro. Gostei muito dessa frase, porque a gente costuma falar, no futuro você vai precisar. Vamos tentar trazer para as necessidades atuais, momentâneas dos estudantes, esses processos matemáticos, tá ok? Vamos ajudar as nossas crianças a ler esse mundo. Para saber mais, eu trouxe esse link que fala sobre o letramento matemático. Tem vários vídeos aí. Espero que, se vocês tiverem tempo ou interesse, possam utilizá-los.
a bibliografia utilizada. Então, chegamos ao fim do nosso encontro. Agora está dando 1h15 de visualização. Então, vocês terão um tempo aí para que pesquisem sobre letramentos matemáticos aí na internet, tenham um tempo para preencher o formulário, né, da pesquisa, de avaliação desse encontro nosso. Enfim, eu deixei um tempinho maior para que vocês possam ter esse tempo, né, tão necessário para que a gente elabore planejamentos bem bacana para as crianças, né, sobre a matemática, né, para que desenvolvam a matemática. É um prazer estar com vocês, agradeço a atenção e o preenchimento do formulário, tá ok? Um beijo grande, até a próxima.